Já comecei com a travando a língua, né? Quinidária. Na aula passada, então, vocês ficaram com o filo Cetenófora, que a gente viu que tem várias características parecidas com os quinidários. Até no final da aula a gente fez uma pequena semelhanças e o que não é semelhante com o filo quinidária em relação aos cetenóforas. E hoje a gente vai falar sobre o filo quinidária, então a gente vai conseguir ver que tem algumas distinções aí em suas características. Então, para a gente iniciar o filo quinidária, um filo onde a gente tem aí um dimorfismo, né, diferença de morfologia de classes dentro das classes do quinidária. As quinidárias que a gente geralmente mais conhece, ou pelo menos ouve falar, são as águas-vivas, mas um dos componentes também dos quinidários aí que quase não se ouve falar, muita gente às vezes acha que até planta, né, ou rocha, são os corais, né? Então os corais, eles são animais, a gente consegue ver, por exemplo, que esse em forma de cérebro, eles são do filo quinidária também, e muitas pessoas nem sabem, né, que são animais, principalmente quando a gente vai à praia, né, a gente consegue ver muita gente andando, né, sobre corais, onde a maré é mais baixa, vai andando sobre os corais para conseguir ver os peixes e acaba matando, né, esses animais aí, pisando em cima deles, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esse filo desses animais aí que tem características distintas. Tem esse nome quinidária aí devido a uma célula deles, o quinidócito, que urtiga, queima. Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir à praia. Se foi à praia, espero que não tenha a oportunidade de encostar nos tentáculos da água-viva, porque ela vai queimar. Então, conforme a gente acabou de falar, esse nome quinidária aí vem do grego quinide, que significa urtiga, ou também que arde, queima e irrita. Esse quinide aqui, ele está presente aí nas células chamadas quinidócitos dos quinidários, e nesses quinidócitos eles vão possuir organelas urticantes, e essas organelas elas vão estar em forma de cistos, e esses cistos têm o nome de nematocistos. E aí esses nematocistos, eles são cápsulas que são explosivas. Então, quando o animal ele precisa capturar alimento ou ele precisa se defender das suas presas, eles pegam essas cápsulas explosivas, descarregam essas substâncias tóxicas que estão dentro desses cistos, e aí dentro tem presentes os tentáculos, e aí eles acabam jogando isso nas presas, né? Ou se eles estiverem tentando fugir também. Aqui a gente consegue ver, né? Então a célula quinidócita aqui, e aqui dentro esse cisto cinza com esse arpãozinho dentro aqui, né? Esse tentáculo dentro é os nematocisto. E aí quando ele precisa liberar essa substância, então isso aqui ele é lançado para fora e ele vai fazer a descarga então dessa substância tóxica que vai queimar, irritar ou urtigar. Eles também já foram indevidamente, né, utilizado como sinônimo aí também filo coelenterata, que do grego vem coelos, buraco, e entero, que significa intestino. E aí a gente vai ver que aqui eles ainda não têm ainda sistema digestivo completo, e eles ainda não possuem um sistema digestório ainda, né? Por não ser completo, ele ainda não tem o sistema digestório fazendo a digestão extracelular. Então eles ainda vão precisar bastante ainda da digestão intracelular.
o habitat deles. Então, cerca de 11 mil espécies descritas dentro desse filo, a maioria marinha. Formas coloniais fixas são as mais numerosas, que são os pólipos e formações dos corais. Eles vão desde tamanho microscópicos até 2 metros de diâmetro, e alguns dos tentáculos podem chegar até 30 metros. Eles são abundantes no plâncton e no bênton. A gente, como eu vi, alguns, né, eles vão ficar aí flutuando na água, e outros vão ficar aí mais na parte do fundo, nas rochas, formando os corais. Eles podem viver desde as regiões entre marés até grandes profundidades abissais, e do Equador aos polos. Então eles conseguem, dentro do ambiente marinho, aí, ocupar bastante local. Principalmente sésseis na formação de pólipos, locomoção e natação lenta, então eles conseguem se locomover, porém eles ainda não têm o sistema muscular tão desenvolvido, e aí eles conseguem fazer uma natação mais lenta. E eles são eficientes predadores, principalmente por causa dessas células urtigantes que ficam em seus tentáculos. Maior diversidade ocorre em águas marinhas tropicais rasas. Então a gente tem alguns exemplares aqui: as águas vivas, os corais pétreos, os zoantídeos e os octacorais. Em águas mais frias, tem os hidroides, as anêmonas do mar. E água doce aí possui alguns representantes aí de hidras e alguns hidroides. Então, essa aqui é o que mais vai ser encontrada na forma na água doce, no habitat de água doce. Aqui a gente consegue ver a classe Anthozoa, que estão presentes as anêmonas, os corais pétreos e os octacorais. E a gente consegue ver aqui várias imagens, vários representantes dessa classe. Os principais predadores dos quinidários são os cetenóforos, que a gente viu aí na aula passada, né? Os moluscos, aqui tem um molusco, plateumintos, os peixes, tartarugas, estrelas do mar e ouriços do mar. Nessa imagem aqui eu não estou conseguindo ver se realmente é um peixe ou se é um plateuminto que eu coloquei aqui, mas eu acredito que esse aqui também seja um peixe. Tá, só o plateuminto que acabei não colocando, então. Mas são os principais predadores que conseguem se alimentar e de alguma forma eles conseguem se livrar, então, né, dessas células urtigantes dos quinidários. Eles podem viver também em forma de simbiose, ou seja, né, cooperação, onde eles não vão prejudicar o próximo e o próximo também não vai prejudicar ele, e os dois vão se beneficiar. Então, comensais, quando eles vivem em conchas e outras superfícies dos hospedeiros, conforme a gente vê aqui, então, essa hidra aqui, né, ela está crescendo sobre uma concha, e agora eu ia falar caramujo, Jesus amado. Perdi o nome do caranguejo. Isso. O caranguejo aqui, então, ele está vivendo também dentro da concha. E aí o caranguejo ele consegue se locomover e levar ela junto, né? E aí eles conseguem fazer trocas de alimentação. E a hidra, ela consegue, através de seus tentáculos, proteger também aqui, né, a casa que o caranguejo está utilizando também aqui para se proteger.
E mutualismo também entre algas e hidras de água doce e corais formadores de recife, conforme a gente vê aqui nessa imagem. E aí eles acabam ajudando então, né, na realização da fotossíntese e liberação de substâncias para a hidra. E aqui a gente consegue ver também como local de defesa, né, de esconderijo do peixe palhaço aqui, conforme a gente vê nessa imagem. Qual que é a importância dos quinidários? Então, os corais construtores de recifes. Então, os recifes que são muito utilizados aí como atração turística, e aí o povo às vezes não sabe o que é, né? E a gente sabe que o ser humano ele gosta de fazer a destruição, mesmo querendo ou não querendo. Então, aí vai todo mundo pisando em cima dos corais e acaba destruindo aí os coitados dos animais pela ignorância, achando que é apenas rocha, né? E acha que os animais do mar, aí, os principais são os peixes e o restante não é nada. Então, peixes e outros animais associados ao recife fornecem alimento para outros animais e os seres humanos. Então, o recife ele acaba se tornando o habitat de vários outros animais. As rochas coralinas, elas podem ser utilizadas também para construção. Tem um gênero do corálio que ele é utilizado para confecções de joias. E quinidários podem causar queimaduras graves em seres humanos. Não são todas os quinidários, mas as águas-vivas. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, na perna dessa pessoa aqui, onde os tentáculos pegou, né, queimou a perna da pessoa. Uma outra aula, alguém tinha me perguntado o que esse óculos está fazendo aqui na importância dos quinidários. Né? Ele faz parte da confecção de joias, então a gente vê que não só joias, né, mas nesse caso aqui ele está participando, né, da confecção, da armação desse óculos. As características gerais. Só um momento. As características gerais. Eles são animais diblásticos, então eles só têm 2 folhetos embrionários, que é o ectoderma e o endoderma. Então lá na parte embriológica, quando ele começa a formar, então ele forma a mórula, a blástula, e aí lá na parte da gastrulação, ela não forma os 3 folhetos embrionários, fica apenas com 2, a ectoderme e a endoderme. Alguém levantou a mão? Eu estou gravando a aula através do OBS, tá? Aqui pelo Meet não vai aparecer a gravação, ele grava num programa separado. Foi pergunta no chat, eu fiz um barulhinho que eu achei que era a mão levantada. Então, pessoal, aqui, então eles não formam 3 folhetos embrionários, então esses animais são animais que não formam os 3 folhetos embrionários. Consequentemente, ele não vai ter o mesoderma e não vai ter todos aqueles órgãos que o mesoderma proporciona, tá? Então, tecido muscular, né? Formação, então, de sistema circulatório, formação de músculos. O sistema nervoso ele é relacionado ao ectoderma, mas ele vai ser bem mais simples nesse caso, né? Aqui, então, a gente ainda tem a simetria radial ou assimétrica, ou seja, né, quando faz um corte nesse organismo,
ele precisa ser feito vários cortes, então para ele ter simetria, ou ele não vai ter simetria nenhum, o corpo dele vai crescer de forma totalmente aleatória. Eles vão possuir eixo antero-posterior da larva, torna-se o eixo oral-aboral do adulto. Então, o eixo aqui, oral-aboral, quando na parte de larva, a gente tem essas duas, dentro dessas duas características, né? A gente tem a parte da medusa, que é essa aqui em cima que a gente está vendo, e a parte do pólipo, que é essa aqui embaixo, né? E a medusa, geralmente, ela passa, né? A gente vai ver as classes lá no final. Tem uma classe que ela tem exclusivamente a parte da medusa, outra classe que ela é exclusivamente da parte de pólipo, mas as outras ela tem presente na vida delas, pelo menos em uma parte da vida, a parte medusoide e a parte polipoide. E aí, a parte polipoide só faz parte aí da parte larval. Então, ele se fixa um substrato, vai fazendo a maturação e aí depois vai saindo de cima dela, né, a parte medusoide. E aí o que acontece? Na parte polipoide, a parte oral fica voltada para cima e a parte aboral para baixo. E aí quando ele passa de pólipo para medusa, aí é ao contrário, a boca fica voltada para baixo e a parte aboral para cima. Tá? Por isso que está falando aqui, o eixo antero-posterior da larva, ele torna-se o eixo oral-aboral do adulto. A boca, ela vai ser rodeada por tentáculos e vai ser a única abertura corporal. Então aqui, a gente está falando dos animais invertebrados. E aí vocês só vão falar dos equinodermatas lá no finalzinho dos invertebrados 2. E aí somente lá nos equinodermatas que a gente já vai ter, a partir deles, animais deuterostômios. Vocês lembram o que significa animais deuterostômios e protostômios? Não me recordo não, professor. Não? Então, os protostômios... Alguém vai responder? Não? O protostômios, lá na parte da embriologia, a gente tem a formação da mórula, aí tem a formação... aí a mórula ela é toda preenchida por células, né? Toda preenchida, é uma bolinha maciça. Aí depois ela passa para a blástula. A blástula, as células vêm todas aqui para a extremidade e ela fica com uma cavidade no meio chamada blastocele. E depois aqui é como se a gente pegasse uma bola, murchasse ela e apertasse a parte de baixo. Aí ela fica dessa forma aqui. Aqui a gente tem a parte da gastrulação. E aí essa primeira abertura aqui embaixo, ó, a gente chama de blastóporo, e aqui o arquêntero primitivo, né? Essa parte aqui dentro ela vai dar origem ao sistema digestivo. E essa parte aqui embaixo é chamada de blastóporo. Que é um poro jovem. Blasto significa jovem e poro é abertura, né? Então, é uma abertura jovem. E aí, essa abertura aqui, nos animais mais simples, então, até a parte até equinodermatas, a gente vai ter esse blastóporo dando origem à boca, ou a boca e ano junto, quando a gente não tem um sistema digestivo completo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem um sistema digestivo completo, só tem uma abertura, que é a boca, e o resto dos alimentares também vai sair por essa mesma abertura aqui, que também é chamada de ânus também, né? Então, a mesma abertura
vai entrar e vai sair os alimentos. Então, esse primeiro blastóporo dá origem à boca ou boca e ânus junto. E no Deuterostômios, esse primeiro poro aqui, esse blastóporo, ele vai dar origem ao ânus primeiro. E a boca ela só vai ser produzida, né, no organismo bem depois. Tá? Então, aí a gente muda. Então, tem os animais protostômios. Então, aqui, os quinidários, eles são protostômios a partir dos equinodermatas, estrela do mar, ouriço do mar, eles já passam a ser deuterostômios, inclusive nós também. Então, o primeiro poro do nosso organismo, nós seres humanos, o primeiro poro aqui, o blastóporo, ele dá origem ao ânus. Tá? Então, essa é a diferença. Por isso, nesse caso aqui, eles vão ser protostômios. Eles vão possuir uma cavidade gastrovascular, que é uma cavidade digestiva, que é um saco simples, conforme a gente vê aqui nessa parte de entero, aqui, azul. Ele pode ser simples ou divididas em câmaras, bolsas ou canais. Porém, ele não faz ainda aquela grande digestão extracelular que um estômago e intestino vai fazer, tá? Então, aqui ainda é um sistema gastrovascular bastante simples. Forma e função. Então, como eu falei para vocês, tem a parte do pólipo, ou também chamada de forma hidroide, e a forma medusoide. Eles vão possuir, então, o dimorfismo com esses dois tipos morfológicos. Esse pólipo ele é adaptado para a vida séssil, onde ele vai ficar grudado a um substrato. Alguns conseguem se locomover, eles ficam grudados, mas eles conseguem se locomover através de cambalhotas. E a medusa ela é flutuante ou livre natante. Tá? E aí, mesmo sendo livre natante, eles não conseguem se locomover com tanta velocidade assim. Aqui a gente consegue ver imagens, então, de organismos que são livre natantes e de alguns organismos que são fixos aos substratos, e alguns que são muito pequenos formam espécies tipo de colônias, e alguns parecem até plantas ou algas, né? Conforme essa imagem que a gente está vendo aqui. Aqui a gente consegue ver, então, as partes hidroides, fazem formação tipo colônia, né? E tem várias colorações também, e eles formam essa grande variedade aí nos corais. As formas corporais básicas do pólipo aqui. Então, ele possui eixo de simetria oral a boral, onde a boca fica voltada para cima, e a boral para baixo, onde ele faz a fixação ao substrato. É uma forma colunar ou cilíndrica, e esse eixo aqui, ele é mais alongado. Tem um disco basal adesivo na região aboral, onde ele vai fazer a fixação aqui embaixo. Então, ele vai possuir esse disco adesivo. Na extremidade oral aqui, ele vai possuir boca e tentáculos, direcionada para cima. A mesóglia, ela forma camada delgada. Como eles não têm 3 folhetos embrionários, eles vão ter aí onde seria o mesoderma, vai ser preenchido por uma região gelatinosa. Nesse caso aqui é chamado de mesóglia. Então, eles têm o ectoderma, essa parte que vai fazer o revestimento, o endoderma, que vai estar voltado aí para a parte vascular, e o que seria aí o mesoderma, ele vai ser apenas preenchido por uma camada gelatinosa. E eles podem viver isoladamente ou em colônias, e a gente até viu a colônia aí nessas imagens anteriores. A medusa possui um eixo oral a boral, curto. Então, a gente já viu aqui que no pólipo é mais comprido. Então, oral aqui a parte da boca, a boral aqui nessa região. A boca já vai estar voltada para baixo. E
vai ser mais curto aqui nessa região. Eles vão ter forma de guarda-chuva, sino, pires ou cubo. Vai depender da classe, da família, do gênero, da espécie que eles pertencem para essa forma aqui do corpo deles. A boca vai ser localizada bem no centro aqui, inferior e côncava, que vai ter esse formato aqui meio dobrado. Os tentáculos presos na margem dos sinos aqui. E aí eles vão ter tentáculos maiores nas extremidades. E vão ter alguns outros tentáculos aqui ao redor da boca. A mesóglia aqui, ela vai ser mais espessa, que vai ser essa camada gelatinosa entre a epiderme deles aqui, que faz o recobrimento, e a parte gástrica. Então essa parte gelatinosa vai ser maior. E a simetria deles vai ser tetrâmera, ou seja, né, eles vão conseguir dividir aí pelo menos em 4 partes quando eles têm simetria. Dividir eles em 4 partes iguais. Como eu falei para vocês, então, alguns dos organismos, né, algumas classes, eles conseguem ter as 2 fases de vidas no ciclo de vida deles. Então, tanto o estágio de pólipo quanto o estágio de medusa. E aí, geralmente, a parte do pólipo aqui, ele vai estar ligado, então, no estágio de larva. E aí, ele vai se desgrudando, então, a medusa aqui e vai saindo dessa forma aqui, ó. Então, a parte de cima vai se maturando, sai uma medusa, depois sai uma medusa, matura próxima, sai outra, e assim sucessivamente, tá? E aí aqui a gente consegue ver a diferenciação desses 2 estágios. Então aqui, ó, oral a boral mais alongado, oral a boral mais curto. Mesóglia aqui mais fina, a mesóglia aqui mais espessa. Essa parte amarela aqui e aqui está representado pela vermelha. Aqui a gente consegue ver boca voltada para cima, boca voltada para baixo. E a cavidade gástrica aqui é maior e geralmente formada por apenas um compartimento. E na parte medusoide aí a gente tem, ela vai ser maior em relação a comprimentos, né? Mais finas. E aí elas podem ser divididas em bolsas também, tá? Não somente uma, mas em várias bolsas aqui ao redor da boca. A parede corporal. Então eles vão possuir o epitélio externo, que vai ser epiderme de origem ectodérmica. O epitélio interno, que vai ser a gastroderme de origem endodérmica e vai revestir a cavidade gastrovascular. Na mesóglia vai ser uma camada que não possui célula, ela vai ser localizada entre esses 2 epitélios, da epiderme e da gastrovascular. Eles possuem uma lâmina fina e acelular nos pólipos de hidrozoa e uma camada gelatinosa translúcida espessa com ou sem células no cifozoa, no cubozoa e no antozoa. Aqui a gente consegue ver a cavidade gastrovascular, onde vai possuir aí várias células que são formadas por cílios, até parecem as células dos poríferos. Aí tem a mesóglia, camada mais fina, e a epiderme aqui, essa parte mais externa que vai fazer a proteção corporal. E aí aqui a gente consegue ver que na cavidade externa está presente aqui um quinidócito, né? E aí eles possuem algumas células sensoriais também
que vão interligando aí, formando um sistema nervoso mais simples. Isso aqui aumentando, então, a gente consegue observar as células da cavidade gastrovascular. Aqui algumas com cílios, algumas células glandulares aqui, que vão liberar algumas glândulas. E aí, geralmente, eles vão fazer, o alimento ele vai entrar aqui nessa cavidade, e aí o que vai ser mais especializado vai ser a digestão intracelular. Aqui na parte dos tentáculos ou da epiderme. Então, aumentando aqui a parte da epiderme, a gente tem aqui na parte externa da epiderme. Então, tem as células que formam aqui a parte da epiderme, né? Aqui está escrito como muscular, porém ainda não é músculo, não é verdadeiro. E aí tem algumas células sensoriais, e essas células sensoriais aqui, quem lembra o nome aí, como que vai ser o nome dessas células que tem esses arpãozinhos dentro? Alguém lembra o nome? Deu origem aí ao nome dos quinidários. Quinidócitos, tá? Então, aqui na epiderme vai ter vários quinidócitos. Aqui está escrito como quinidoblasto, né? Blasto significa jovem, então são células jovens de quinidócitos, elas vão se maturar e formar os quinidócitos. E aqui nessa região a gente tem os nematocistos, que são os cistos aí que vão liberar os arpões com as substâncias tóxicas. Aí aqui nessa região de uma célula ectodérmica para uma célula endodérmica, vai ter então algumas células nervosas. E aí, como a gente viu, a parte de dentro aí da cavidade muscular, as células elas terão esses flagelos aqui para fazer a captura do alimento. O quinidócito é essa célula característica dos quinidários. Ela é ovoide ou redonda, com um núcleo basal que contém estrutura urticante capaz de eversão, chamado de quinido. Aqui a gente consegue ver então como que ele faz essa liberação aqui embaixo. Através das células nervosas, eles conseguem entender que eles precisam fazer a liberação disso ou para se alimentar ou para fugir de algum predador. O nematocisto é o tipo mais comum de quinido. O mecanismo de descarga vai ser a alteração rápida da pressão osmótica intracapsular, que vai ser desenvolvida através dessas células nervosas que a gente acabou de ver. E o nematocisto, eles são descarregados e depois eles são substituídos em até 48 horas pelas células intersticiais. Como a gente viu lá, o quinidoblasto, eles vão sendo substituídos. Então, eles não podem o tempo inteiro ir liberando todas esses nematocistos do corpo deles, porque eles vão demorar 2 dias para fazer essa recuperação. Eles vão demorar muito para se alimentar ou para conseguir fugir de predadores. Aqui a gente consegue ver algumas imagens, micrografias com colorações aqui dos arpõezinhos dos nematocistos aqui dentro do quinidócitos. Então aqui a liberação do arpão quinidócito. Esse arpão aqui, né? Então ele é liberado de dentro dessa cápsula, ele fica todo enroladinho e aí estica essa parte, a pressão osmótica empurra aqui, então ele é liberado para fora. E esse final do arpãozinho aqui, ele pode ser diferente dependendo de cada espécie, conforme a gente vê aqui nessa imagem. O
Também pode ser ausente esse exoesqueleto. Vai ter ausência de órgãos circulatórios. Os cílios da gastroderme, contrações corporais, eles vão promover a circulação do conteúdo da cavidade gastrovascular e a eliminação também desses alimentos através da boca. Como eu falei para vocês, eles são animais protostômicos e só tem uma abertura, e a abertura vai servir de boca e ano junto. Trocas gasosas e excreção de resíduos nitrogenados, principalmente a amônia, ocorrem por difusão em toda a superfície corporal. Então, eles também não têm sistema excretor. Que eu ia falar aqui. Tá. Então, eles vão ter um sistema de cílios para batimento, conforme a gente viu lá naquelas células da gastroderme. E eles vão fazer as contrações corporais através da movimentação hidrovascular, para fazer com que o alimento ali se mova dentro da cavidade gastrovascular. E as trocas gasosas aqui, como está falando, ela vai ser por difusão. Então, lembrando lá de citologia, né, a membrana plasmática, ela vai fazer trocas de gases e de algumas outras substâncias através da membrana na difusão simples, por gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos. Então, produziu, aí ele passa através da membrana plasmática ou das proteínas de membrana para fazer essa troca. E como eles não têm um sistema excretor no organismo deles, eles vão liberando por toda a parte do corpo, da onde tem mais para onde tem menos. O sistema nervoso, ele vai formar uma rede nervosa difusa por todo o corpo. Então, eles vão formando essas células neuronais que vão se ligando uma para outra. Então, eles não têm um sistema nervoso central. Ele vai formar uma rede por todo o corpo. Vai ser um plexo de células nervosas na base da epiderme, da gastroderme. E essas redes vão estar interconectadas. Os impulsos transmitidos através da liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, do mesmo jeito que acontece aqui a sinapse entre os nossos neurônios. As sinapses, elas têm vesículas de neurotransmissores em ambos os lados. E a transmissão, nesse caso aqui, ela pode ocorrer bidirecional, né? Tanto de um neurônio quanto para o outro, quanto desse para o outro também. Já que ele é uma formação de redes e não tem divisão de sistema nervoso central e periférico. Aí aqui a gente vai ver agora um resumo, então, das características desses principais classes. Então, isso aqui é um cladograma, né? Possivelmente vocês já devem ter estudado a parte do cladograma aí. Aqui a gente tem, então, né, a representação por estágio polipóide, estágio medusoide. Então, a primeira formação aqui, então, a gente teve estágio de pólipo. Aí um ancestral comum aqui, ele se desenvolveu vindo, então, nessa direção, formando a classe dos Anthozoa. E esse outro aqui evoluiu formando medusas também. Então, a gente tem um grupo aqui que ele é polifilético, ou seja, ele vai ser diferente, né, dos outros organismos. E todos esses organismos aqui em cima, eles terão fases tanto de estágios polipóides quanto medusoides. E a gente tem aqui uma classe de hidrozoa aqui, de hidroides, que acabaram deixando, né, de produzir, em pelo menos uma fase da vida deles, o pólipo. E aí aqui só vai apresentar a parte da medusa, a traquine, a hidrozoa. E a cubozoa, a sifozoa e a androzoa, elas vão ter tanto estágio de pólipo quanto de medusa.
Então, a classe Anthozoa. A classe Anthozoa, que é essa primeira aqui, que a gente viu nesse cladograma. Então, ele vai ser formado apenas por pólipos. Tem cerca aí de 6.500 espécies de quinidários marinhos sésseis, encontrados em águas rasas e profundas, desculpa, em marés tropicais e polares. São exclusivamente polipóides, conforme a gente viu ali na imagem anterior. O estágio de medusa aqui ele vai ser completamente ausente. Eles podem ser solitários ou formar colônias. E os pólipos com aparência de flor dão o nome aqui à classe Anthozoa. E anto aqui significa flor e zoa, animal. Então, animal em formato de flor. E a gente consegue ver aqui que é uma classe de organismos muito bonitos aí, que vão deixar os corais muito mais atrativos. A classe Cubozoa, só vou voltar aqui um pouquinho para a gente... então a gente vai falar dessa classe aqui agora. Então, o primeiro que divergiu aqui desse outro ancestral comum aqui. E aí, desse ancestral comum, ele deu tanto origem a Cubozoa como Sifozoa. Composta de 20 espécies apenas, distribuídas em águas tropicais, subtropicais e costeiras. São chamadas de caixa do mar, com umbrella com forma cuboide. E aí a gente consegue ver aqui que ele tem essa região aqui, oral-boral, ela é maior, parecendo uma caixa d'água. Agora a gente vai falar da classe Sifozoa. Vou voltar aqui também para a gente ver aqui a Sifozoa, que está próximo à Cubozoa, então eles têm características bastante semelhantes. Aqui a gente tem um grupo monofilético, né? Os dois aqui são formados de um mesmo ancestral comum. O Sifozoa inclui a maioria das formas medusoides conhecidas por água-viva ou mãe d'água. Essas aqui são as que mais estão presentes aí nas queimaduras de pessoas na praia. Cerca de 200 espécies descritas, marinhas, principalmente de águas tropicais e subtropicais. Muitas espécies encontradas em mar aberto costeiros, outras em profundidade maiores, e algumas vivem fixas em algas. Alternam as formas polipoides e medusoides em seu ciclo de vida, e a forma medusoide ela é dominante e evidente no ciclo. A medusoide, se ela é dominante e evidente no ciclo, a polipoide ela apenas vai fazer parte da fase larval, onde ele vai se fixar ali na fase larval e vai produzindo as medusas, e aí a medusa vai ser a forma adulta durante a vida desses organismos. E aqui agora a gente tem a classe dos hidrozoas. Hidrozoa, então a gente vai falar agora dessa classe hidrozoa. Cerca de 3.000 espécies, então aqui a gente já consegue ver que tem bastante espécies. Eles são solitários ou coloniais e a maioria é marinho. A gente viu que essa classe hidrozoa aí é os únicos que conseguem também existir em água doce, né? Conforme está descrito aqui. Então a gente tem algumas hidras e pequenas águas vivas em água doce. Formas corporais. A maioria das espécies possuem um estágio polipoide em seu ciclo de vida. Alguns possuem apenas a forma medusoide, conforme a gente viu aqui. Alguns possuem apenas a parte medusoide, que já são classificados aí em gêneros diferentes. As hidras, então, são pólipos solitários, e a maioria aí colonial e com aspecto de planta também estão presentes
dentro da classe Hydrozoa. E para a gente terminar aqui, não está lá dentro daquela descrição do cladograma. É uma classe que foi recentemente descrita aí, proposta desde 2004, a gente fala recente, né? Porque para pesquisa acaba se tornando recente, mas já vai fazer 20 anos, né? As outras já foram descritas há bem mais tempo. Medusa que vivem fixas a um substrato, geralmente rochas ou algas. Existe cerca de 50 espécies reconhecidas, a maioria das quais com menos de 5 centímetros de diâmetro, então elas são bastante pequenas. São típicas de águas frias e habitam as zonas intertidal e subtidal, próximo aos polos. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Eu vou disponibilizar os slides lá na... Já vou colocar agora, terminando a aula. Vou colocar os slides de cada uma dessas classes. Mas aí eu não cobro as especificações de cada classe nas atividades. Se tiver dúvidas, perguntas, fiquem à vontade.